A palavra de Deus nos conta várias passagens sobre um discípulo de Jesus conhecido como Simão, o Pedro. Pedro era um discípulo temperamental, ousado, apaixonado por Jesus. Dos 12, foi o único que caminhou sobre as águas e ele amava tanto Jesus a ponto de cortar a orelha de um soldado para o defender. Mas mesmo assim, caminhando todos os dias na presença de Jesus, vendo tudo que ele fazia, sabendo que ele era o próprio Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Pedro ainda afundou nas águas. Pedro foi repreendido por Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes e Pedro ainda influenciava os outros discípulos, porque também nos conta que Jesus, depois de ter ressuscitado, Pedro ficou perdido sem saber para onde ele ia e ele decidiu então voltar a fazer o que ele sempre fez. E ele fala para os discípulos, vou pescar, e todos foram com ele. Só que nesse dia Jesus os encontra, bem na pescaria. Quando Jesus os vê pescando, Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes a mesma coisa. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro teve 3 novas oportunidades para afirmar a fé e o amor inabalável que ele tinha por Jesus. Então, Pedro entende quem ele é em Jesus, o que ele é com Jesus. Ele então entende que Simão é Pedro. Sabendo quem ele é em Jesus, Pedro então edificou a igreja de Cristo. Pedro ele curava todo mundo que ele passava, a sombra dele curava todos os enfermos. Pedro expulsava demônio, Pedro ressuscitou mortos. Pedro pregava tanto o evangelho, ele causava tanto temor das pessoas por causa da fé dele, por causa da ousadia dele, assim, que ele não tinha medo de nada. Pedro então realmente assim entendeu tudo o que ele podia fazer em Jesus, com Jesus. E Jesus hoje nos faz essa mesma pergunta. Você me ama?